Você acha que eu não sei o que uma secretária faz para subir? A frase ecoou pelo corredor da empresa como um tiro. Eu estava ali, com meus arquivos nas mãos, tentando apenas fazer meu trabalho, quando a esposa do meu chefe decidiu que aquele seria o dia em que me destruiria na frente de todos. O que ela não sabia é que naquele exato momento eu já tinha nas mãos algo que mudaria tudo. Mas estou indo rápido demais. Deixa eu te contar, desde o começo, como uma simples secretária se tornou o maior pesadelo da mulher mais arrogante que já conheci. Meu nome é Marina. Tenho 32 anos e trabalhava há 5 anos como secretária executiva do Dr. Roberto Andrade, CEO da Andrade em Associados, uma das maiores consultorias jurídicas do país. Não era um emprego qualquer. Eu coordenava a agenda de um homem que faturava milhões, organizava reuniões com desembargadores, preparava documentos sigilosos e era basicamente a guardiã de todos os segredos corporativos daquela empresa. Acordava às 5 da manhã todos os dias, chegava ao escritório antes de todo mundo e saía sempre por último. Minha vida era aquele lugar. Eu respirava aquela empresa e era boa no que fazia. Não, eu era excepcional. Dr. Roberto sempre me tratou com respeito absoluto. Nos primeiros anos, nosso relacionamento era puramente profissional, mas construído sobre confiança mútua. Ele sabia que podia contar comigo para qualquer coisa, e eu sabia que meu trabalho era valorizado. Recebi 3 promoções em 5 anos. Meu salário era excelente, e eu tinha uma sala própria ao lado da dele. Outras secretárias me invejavam, mas eu conquistei aquilo com suor, noites em claro, estudando processos, cursos de gestão executiva que eu mesma paguei. Nada foi de graça. Nada foi dado, até que Verônica entrou na história, a esposa dele. Eles eram casados há 10 anos, mas nos primeiros 4 anos que trabalhei lá, eu mal a via. Ela aparecia talvez uma vez por mês, sempre perfumada, de salto alto, bolsa de grife, aquele ar de quem nunca precisou trabalhar um dia na vida. E realmente não precisava. Verônica vinha de família rica, fez faculdade de design de interiores, mas nunca trabalhou de verdade. Vivia de pilates, almoços com amigas e festas beneficentes. Mas algo mudou no último ano. Ela começou a aparecer no escritório com frequência alarmante. A primeira vez que senti algo estranho foi numa terça-feira de março. Eu estava na sala do Dr. Roberto, repassando a agenda da semana, quando Verônica entrou sem bater. Ela me olhou de cima a baixo, demorou-se nos meus sapatos novos, um escarpão preto que comprei em promoção, mas que ela provavelmente achou caro demais para uma simples secretária. Roberto, precisamos conversar, ela disse, sem nem me cumprimentar. Ele levantou os olhos dos papéis. Agora não, querida. Estou em reunião com a Marina. Reunião. Ele chamou nosso encontro de trabalho de reunião. Vi o rosto de Verônica contrair numa expressão que eu só entenderia depois. Ciúme puro e destilado. Reunião? Ela repetiu, com um sorriso que não chegava aos olhos. Que tipo de reunião uma secretária precisa ter a portas fechadas com meu marido? A sala esfriou. Doutor. Roberto suspirou cansado. Verônica, por favor, não comece. A Marina é minha secretária executiva. Estamos revisando contratos confidenciais. Ela me lançou um olhar envenenado. Claro, confidenciais. E saiu batendo a porta. Eu e Dr. Roberto trocamos um olhar constrangido. Desculpe, Marina, ele disse. Ela anda estressada ultimamente. Eu apenas sorri e voltei ao trabalho. Mas algo no meu peito apertou. Aquilo não era estresse. Era o começo de algo muito pior. Nas semanas seguintes, Verônica começou a aparecer quase todos os dias. Ela inventava desculpas, trazia almoço para o marido, precisava da assinatura dele em algum documento, queria mostrar amostras de tecido para a reforma da casa. Mas eu sabia a verdade. Ela estava me vigiando. Cada vez que eu entrava na sala dele, ela surgia do nada. Se eu ria de algum comentário do Dr. Roberto durante uma reunião, ela estava na porta, observando. Comecei a sentir olhares pesados nas minhas costas, como se estivesse sendo julgada por um júri invisível cujo veredicto já estava decidido. Culpada. Um dia, eu estava no arquivo buscando um processo antigo, quando ouvi vozes alteradas vindo da sala do Dr. Roberto. A porta estava entreaberta. Reconheci a voz de Verônica. Você passa mais tempo com ela do que comigo. Ela está aqui todos os dias, Roberto, todos os dias. Ele respondeu, exasperado. Porque ela trabalha para mim. Pelo amor de Deus, Verônica, a Marina é minha secretária há 5 anos. Nunca houve nada além de profissionalismo. Ela deu uma risada amarga. Profissionalismo? Você acha que eu sou idiota? Eu vejo como ela te olha, como você sorri quando ela entra na sala. Você nunca sorri assim para mim.
Meu coração disparou. Ela estava criando uma narrativa completamente falsa na cabeça dela. Eu nunca olhei para Dr. Roberto de forma inadequada. Ele era meu chefe, casado, e eu tinha meu próprio namorado, Lucas, professor de educação física, que eu amava e com quem dividia apartamento. Mas para Verônica, nada disso importava. Na mente dela, eu era a vilã, a outra, a ameaça. E o pior, ela estava começando a convencer Dr. Roberto de que precisava fazer algo a respeito. Os comentários passivo-agressivos começaram. Quando eu servia café numa reunião, ela dizia em voz alta: "Que dedicada, né? Algumas secretárias realmente vão além das obrigações." Quando eu usava um vestido novo, nada provocante, apenas profissional, ela comentava: "Que interessante sua escolha de roupa, Marina." Tentando impressionar alguém, eu engolia seco, mantinha o sorriso profissional e continuava meu trabalho. Mas por dentro, estava começando a me sentir sufocada. A situação explodiu numa quinta-feira de junho. Era aniversário de 10 anos de casamento deles, e Dr. Roberto tinha encomendado flores para serem entregues em casa, além de ter reservado um restaurante para o jantar. Como sempre, fui eu quem organizei tudo. Liguei para a floricultura, confirmei a reserva, até escolhi o vinho que ele gostava. Era meu trabalho. Mas quando Verônica descobriu que fui eu quem cuidou dos detalhes, ela surtou. Ela apareceu no escritório no meio da tarde, vestida para matar, literalmente. Salto 15, vestido justo, maquiagem impecável, mas havia fúria nos olhos dela. Marchou direto para minha mesa, onde eu estava finalizando um relatório. "Você", ela disse, apontando o dedo na minha cara. Levantei os olhos confusa. "Sim, senhora Andrade." Ela se inclinou sobre minha mesa, invadindo meu espaço pessoal. "Você organizou nosso jantar de aniversário?" Confirmei, sem entender aonde ela queria chegar. "Foi o Dr. Roberto quem me pediu. Ele queria surpreendê-la." Verônica deu um sorriso cruel. "Que conveniente. Meu marido te pede para organizar nossos momentos íntimos e você acha normal?" Tentei explicar que era apenas parte do meu trabalho, que eu sempre organizava compromissos pessoais dele quando solicitada, que isso estava no meu escopo de funções. Mas ela não queria ouvir. "Você não tem vergonha na cara? Fica aqui se fazendo de importante, se metendo na minha vida, pensando que pode tomar meu lugar?" Minha voz tremeu. "Senhora Andrade, a senhora está sendo injusta. Eu só fiz meu trabalho." "Seu trabalho?" Ela praticamente gritou. Outros funcionários começaram a olhar. "Seu trabalho é ficar dando em cima do meu marido? É isso? Você acha que eu não sei o que uma secretária faz para subir?" O escritório inteiro congelou. Silêncio absoluto. Senti meu rosto queimar de humilhação. Ela continuou, alto o suficiente para todos ouvirem. "Mulherzinha sem classe, se vendendo por uma promoção, por um salário melhor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você nunca vai ser nada além de uma secretária. E eu vou garantir pessoalmente que você seja colocada no seu devido lugar." Lágrimas arderam nos meus olhos, mas eu me recusei a deixá-las cair ali, na frente de todos. Respirei fundo, levantei da cadeira com toda a dignidade que consegui reunir e disse baixo: "Com licença." Caminhei até o banheiro feminino, tranquei-me numa cabine e só então deixei as lágrimas caírem. Chorei pela injustiça, pela humilhação, pela impotência. 5 anos de trabalho duro, de dedicação, de profissionalismo impecável, destruídos em 5 minutos por uma mulher insegura que via fantasmas onde só havia competência. Fiquei ali por 20 minutos, lavando o rosto, tentando recompor a maquiagem. Quando saí, encontrei minha colega, Camila, me esperando do lado de fora. "Mari, você está bem?" Ela perguntou preocupada. Forcei um sorriso. "Vou ficar." Ela segurou minha mão. "Isso foi absurdo. Todo mundo sabe que você é profissional. A Verônica está louca de ciúmes." Agradeci o apoio, mas sabia que o estrago estava feito. A partir daquele momento, eu seria vista de forma diferente no escritório. A dúvida estava plantada. Quando voltei para minha mesa, encontrei Dr. Roberto me esperando. Ele parecia constrangido, cansado. "Marina, podemos conversar?" pediu. Entramos na sala dele. Ele começou: "Eu sinto muito pelo que aconteceu. A Verônica não deveria ter falado daquele jeito com você. Já conversei com ela. Esperei, sabendo que vinha mais. Mas talvez seja melhor você manter um pouco de distância por enquanto. Nada de reuniões a portas fechadas, nada de almoços de trabalho, só o essencial, só até as coisas esfriarem." Meu coração afundou. "Então ela venceu?" perguntei, amarga. Ele suspirou. "Não é sobre vencer ou perder, Marina. É sobre manter a paz no meu casamento." Saí daquela sala diferente de quando entrei. Algo se quebrou dentro de mim. Não era raiva, ainda. Era uma tristeza profunda.
misturada com um sentimento que levei horas para identificar: determinação. Se Verônica queria guerra, ela teria, mas não do jeito que esperava. Não com gritos ou confrontos. Eu lutaria do meu jeito, com inteligência, paciência e muita observação. Porque enquanto ela me via como uma ameaça invisível, eu comecei a vê-la pelo que realmente era, uma mulher com segredos. E eu estava prestes a descobrir cada um deles. Se você já passou por uma situação onde foi humilhado injustamente no trabalho, deixa aqui um like para eu saber que não estou sozinha. E se inscreve no canal, porque nos próximos blocos você vai descobrir como essa história teve a reviravolta mais satisfatória que você pode imaginar. A Verônica não fazia ideia do que estava por vir. Naquela noite, cheguei em casa destruída. Lucas me encontrou sentada no sofá, ainda com o uniforme de trabalho, olhando para o nada. Amor, o que aconteceu? Ele perguntou preocupado. Contei tudo. A humilhação pública, as acusações, a covardia do Dr. Roberto em não me defender. Esperei que Lucas me dissesse para pedir demissão, para processar, para fazer escândalo, mas ele me surpreendeu. Você tem certeza de que quer deixar ela vencer assim? Perguntou segurando minha mão. Você construiu sua carreira naquela empresa. Não deixa uma mulher insegura destruir isso. Fica esperta, observa, e quando a hora chegar, você vai saber o que fazer. Ele tinha razão. Eu não ia sair correndo com o rabo entre as pernas. Ia jogar o jogo dela, só que melhor. Na manhã seguinte, voltei ao escritório com uma mentalidade completamente diferente. Não era mais a Marina que aceitava calada. Era a Marina que prestava atenção. E a primeira coisa que notei foi um padrão. Verônica não vinha ao escritório apenas para me vigiar. Ela vinha para algo mais. Todas as quintas-feiras, religiosamente, ela aparecia por volta das 3 da tarde. Ficava meia hora conversando com o Dr. Roberto e depois saía apressada, sempre olhando o celular. Nas primeiras semanas, achei que era coincidência. Mas depois de um mês, percebi. Era um ritual, e rituais sempre escondem algo. Comecei a observar discretamente. Verônica chegava perfumada demais para quem estava apenas visitando o marido. Usava vestidos específicos, sempre os mesmos nas quintas. E o mais estranho, ela nunca estacionava no estacionamento da empresa. Sempre parava na rua, num ponto onde as câmeras não alcançavam. Minha intuição gritava que algo estava errado, mas eu precisava de provas. Não podia agir baseada em sentimentos. Precisava de fatos. A oportunidade surgiu numa quinta-feira de julho. Verônica tinha acabado de sair da sala do Dr. Roberto e ele me pediu para organizar uns documentos. Enquanto eu trabalhava, notei a bolsa dela, uma Prada caríssima, esquecida na cadeira. Meu coração acelerou. Sabia que era errado, que era invasão de privacidade, mas a curiosidade foi mais forte. Olhei em volta, confirmei que estava sozinha e rapidamente abri a bolsa. Dentro, maquiagem, carteira, chaves e um celular. Não o iPhone que ela sempre usava na frente do Dr. Roberto. Um outro celular, simples, barato, tipo aqueles que pessoas usam quando não querem ser rastreadas. Antes que pudesse pensar 2 vezes, liguei o aparelho. Não tinha senha. E o que vi me deixou gelada. Mensagens, dezenas delas, de um contato salvo apenas como L. As mensagens eram românticas. Não, mais que isso, eram explícitas. Mal posso esperar por quinta, dizia uma. Você fica cada dia mais linda, dizia outra. E a mais recente de hoje. Hotel de sempre? 15 horas? Minha respiração ficou presa. Verônica estava tendo um caso. A mulher que me acusou de dar em cima do marido dela estava traindo ele. Ouvi passos. Rapidamente coloquei o celular de volta, fechei a bolsa e voltei para minha mesa. Segundos depois, Verônica entrou apressada. Esqueci minha bolsa, disse, pegando-a sem me olhar nos olhos. Saiu correndo. Fiquei ali, processando o que tinha acabado de descobrir. Minha mente trabalhava em alta velocidade. Aquilo explicava tudo. Os ciúmes excessivos, as acusações infundadas, a paranoia. Ela estava projetando a própria culpa em mim. Era tão óbvio que quase dava pena. Quase. Mas eu sabia que não podia simplesmente contar para o Dr. Roberto. Ele nunca acreditaria na minha palavra contra a dela. Eu precisava de evidências concretas, irrefutáveis. E foi aí que comecei minha investigação de verdade. Todas as quintas, passei a observar os movimentos de Verônica. Anotava os horários, as roupas que usava, os lugares que frequentava. Descobri que depois de sair do escritório, ela ia direto para o Hotel Plaza, a 10 quarteirões dali. Sempre o mesmo hotel, sempre o mesmo horário. Numa quinta-feira especialmente ousada, decidi segui-la. Inventei uma desculpa para sair mais cedo.
Disse que tinha dentista e esperei na esquina. Quando Verônica passou, a segui à distância. Ela entrou no hotel e eu esperei do lado de fora. 20 minutos depois, um homem chegou, alto, bonito, bem vestido, provavelmente da mesma idade dela. Ele entrou no hotel como se fosse dono do lugar. Tirei fotos discretas com meu celular. Não eram evidências definitivas, mas eram um começo. Nos dias seguintes, mergulhei mais fundo. Comecei a prestar atenção nas finanças que passavam pela minha mesa. Como secretária executiva do CEO, eu tinha acesso a tudo, incluindo despesas pessoais que a empresa reembolsava. E foi aí que encontrei ouro. Verônica estava gastando fortunas em cartões corporativos que tecnicamente eram para representação da empresa. Jantares caríssimos em restaurantes românticos, sempre às quintas. Compras em lojas de lingerie de luxo, até viagens. Ela tinha ido para Búzios 3 vezes nos últimos 2 meses, sempre alegando retiros de bem-estar. Mas os recibos que eu encontrei contavam outra história. Reservas para 2 pessoas, jantares românticos, champanhe. Comecei a montar um dossiê. Imprimia discretamente documentos, tirava fotos de recibos, anotava datas e horários. Guardava tudo numa pasta física que mantinha escondida na minha gaveta, sob documentos antigos que ninguém nunca mexia. Cada quinta-feira era uma nova peça do quebra-cabeça. E quanto mais eu descobria, mais claro ficava que Verônica não estava apenas traindo o Dr. Roberto. Ela estava fazendo isso com o dinheiro dele, usando os recursos da empresa, humilhando-o de todas as formas possíveis, enquanto fingia ser a esposa dedicada e ciumenta. Mas minha investigação teve que ser interrompida por algo ainda pior. Verônica intensificou os ataques contra mim. Ela começou a aparecer todos os dias, não só às quintas. Fazia questão de me humilhar sempre que possível. Se eu estava servindo café numa reunião, ela dizia: "Marina, querida, você derramou na toalha. Tão desajeitada, né?" Se eu estava explicando algo para Dr. Roberto, ela interrompia: "Roberto, você realmente precisa que sua secretária explique isso? Achei que você fosse mais capaz." Cada comentário era uma picada de agulha, desenhada para me fazer sentir pequena, incompetente, invisível. O pior momento veio numa manhã de agosto. Eu estava na sala do Dr. Roberto, entregando um relatório urgente que tinha ficado até meia-noite preparando, quando Verônica entrou. Ela olhou para mim, depois para ele e soltou: "Vocês dois aqui sozinhos de novo? Interessante. Roberto, acho que precisamos conversar sobre os limites da Marina." Dr. Roberto suspirou. "Verônica, não comece." Mas ela já tinha começado. "Não, eu vou falar. Essa mulher está ultrapassando todos os limites. Fica aqui até tarde, entra na sua sala quando quer, age como se fosse dona do lugar." Eu tentei me defender. "Senhora Andrade, eu só estava entregando um relatório que..." Ela me cortou. "Ninguém te perguntou nada. Fique quieta quando adultos estão conversando." Adulto? Como se eu fosse uma criança. Senti o sangue ferver, mas mantive a calma. Dr. Roberto interveio. "Verônica, isso já passou dos limites. Peço que trate minha equipe com respeito." Ela virou para ele, furiosa. "Sua equipe? Ou sua amante?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dr. Roberto levantou da cadeira, vermelho de raiva. "Como você ousa? Marina, por favor, nos dê licença." Saí da sala tremendo, mas não de medo, de raiva. Raiva pura e cristalina, porque eu sabia a verdade. Sabia que enquanto ela me acusava, era ela quem estava traindo. E essa hipocrisia me dava uma força que eu não sabia que tinha. Naquela tarde, tomei uma decisão. Não ia apenas coletar evidências, ia criar um caso tão sólido, tão indiscutível, que quando chegasse a hora de revelar, não haveria espaço para dúvidas. Liguei para um amigo que trabalhava em investigação particular, um contato que fiz anos atrás num curso de compliance. Expliquei a situação, obviamente omitindo alguns detalhes éticos questionáveis da minha parte. Ele concordou em fazer uma investigação discreta sobre Verônica e seu amante misterioso. 2 semanas depois, ele me entregou um relatório que era dinamite pura. O amante de Verônica era Leonardo Carvalho, sócio de uma empresa de arquitetura, casado, 2 filhos, família tradicional. E a cereja do bolo: a empresa dele tinha acabado de ganhar um contrato milionário da Andrade em Associados. Contrato que Verônica tinha convencido o Dr. Roberto a aprovar, alegando que era a melhor escolha para reformar os escritórios. Conflito de interesses, uso de influência para benefício pessoal, tudo documentado. Mas eu ainda não podia agir, porque Verônica tinha acabado de lançar seu ataque final. Ela exigiu minha demissão. Numa reunião com o Dr. Roberto, ela deu um ultimato. Ou eu saía, ou ela pedia divórcio. Eu soube disso porque Camila, que estava do lado de fora da sala, ouviu tudo e me contou.
Ela disse que não aguenta mais te ver aqui todo dia, que você está destruindo o casamento deles, que se o Roberto realmente a amasse, te mandaria embora imediatamente. Camila relatou, horrorizada. Senti meu estômago revirar. Então era isso. Depois de tudo, eu seria sacrificada para salvar um casamento que já estava morto, sustentado por mentiras e traição. Naquela noite, sentei com Lucas e mostrei tudo o que tinha coletado. As fotos, os recibos, o relatório do investigador, as mensagens que fotografei do celular secreto. Ele ficou impressionado. Mari, isso é pesado. O que você vai fazer? Respirei fundo. Vou esperar o momento certo. Se ela me demitir, eu uso. Se ela me humilhar de novo, eu uso. Mas quando eu soltar essa bomba, vai ser no momento exato para causar o máximo impacto. Ele me olhou com admiração e um pouco de medo. Você mudou. Sorri amargo. Ela me obrigou a mudar. A espera durou apenas 3 dias. Na segunda-feira seguinte, Dr. Roberto me chamou na sala. Seu rosto estava fechado e eu soube antes mesmo dele falar. Marina, ele começou, sem conseguir me olhar nos olhos. Você tem sido uma funcionária exemplar, mas infelizmente, devido a circunstâncias pessoais, vou ter que te pedir para procurar outra oportunidade. Minha voz saiu calma, controlada. O senhor está me demitindo? Ele assentiu. Miserável. Vou garantir que você receba uma indenização generosa, cartas de recomendação, qualquer coisa que precise. Mas sim, infelizmente, vou ter que te desligar. Eu poderia ter chorado, poderia ter implorado, poderia ter jogado na cara dele tudo o que eu sabia. Mas não. Sorri, um sorriso pequeno, mas genuíno, e disse, entendo. Posso ter o resto da semana para organizar minhas coisas? Ele pareceu aliviado. Claro, sem pressa. Saí daquela sala com o coração acelerado, mas a mente clara, porque eu sabia algo que ele não sabia. Aquela não era minha derrota, era apenas o começo da minha vitória. Os próximos 3 dias foram estratégicos. Fingi estar organizando meus pertences, despedindo-me calmamente dos colegas, mantendo um perfil baixo, mas nas entrelinhas estava executando o plano mais importante da minha vida. Copiei cada documento relevante que tinha acesso, salvo na nuvem e em pendrives. Montei um timeline completo do caso de Verônica, com datas, fotos, recibos, tudo categorizado. E então fiz algo que sabia que poderia ser questionável, mas que precisava ser feito. Enviei um e-mail anônimo para o departamento de compliance da empresa, anexando parte das evidências sobre o conflito de interesses no contrato com a empresa do amante de Verônica. Não assinei, não me identifiquei. Apenas deixei as evidências falarem por si mesmas. E então esperei. Na quarta-feira à tarde, Verônica apareceu no escritório com um sorriso triunfante. Passou pela minha mesa e disse, alto o suficiente para outros ouvirem. Que pena que está indo embora, Marina. Mas às vezes as pessoas precisam aprender qual é o seu lugar. Respirei fundo, contei até 10 mentalmente e respondi com a voz mais doce que consegui. Verdade, Sra. Andrade. Às vezes as pessoas realmente precisam ser colocadas no lugar delas. Ela não entendeu o duplo sentido, mas logo entenderia. Na quinta-feira de manhã, meu último dia oficial, cheguei ao escritório e encontrei um clima estranho. Sussurros nos corredores, olhares furtivos, tensão no ar. Camila veio correndo até mim. Mari, você não vai acreditar. O pessoal do compliance pediu uma reunião de emergência com o Dr. Roberto e a diretoria. Algo sobre irregularidades em contrato. Meu coração disparou, mas mantive o rosto neutro. Sério? Que estranho. Por dentro, estava sorrindo. A bomba tinha detonado. Às 10 da manhã, vi Dr. Roberto sair da sala de reuniões com o rosto lívido. Ele foi direto para a sala dele e bateu à porta. Minutos depois, sua secretária temporária, uma estagiária que estava me substituindo, recebeu um telefonema e saiu correndo. O escritório inteiro estava em polvorosa. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas todos sentiam que era grave. Ao meio-dia, Verônica chegou. Não com o ar triunfante de sempre, mas apressada, nervosa. Ela passou direto pela recepção. Nem me olhou. Foi direto para a sala do marido. A porta ficou fechada por 15 minutos. Então saíram vozes alteradas, gritos. Algo se quebrou. Vidro, talvez. Os funcionários olhavam uns para os outros, perplexos. Eu continuei organizando minha mesa, removendo fotos pessoais, guardando caneta. Calma. Aparentemente calma. A porta se abriu violentamente. Verônica saiu como um furacão, com o rosto vermelho, maquiagem borrada. Ela olhou ao redor, procurando algo, alguém. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo novo neles. Medo. Ela marchou até minha mesa, tremendo de raiva. Foi você, não foi?
Você fez isso? Fingi confusão. Fiz o quê, senhora Andrade? Ela bateu na mesa. Não se faça de inocente. Você meteu o nariz onde não devia, espalhou mentiras, tentou destruir meu casamento. Levantei calmamente, olhei nos olhos dela e disse: eu não destruí nada, senhora Andrade. Apenas trouxe a verdade à luz. E a verdade é que a senhora vem traindo seu marido há meses, usando o dinheiro da empresa para bancar seu caso extraconjugal. E ainda teve a cara de pau de me acusar de fazer exatamente o que a senhora estava fazendo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os funcionários que estavam por perto congelaram. Verônica ficou branca. Como você ousa? Mas antes que pudesse continuar, Dr. Roberto apareceu na porta da sala dele. Sua voz estava fria, controlada, mas mortal. Verônica, vá para casa. Agora. Ela tentou argumentar. Roberto, ela está mentindo. Eu nunca. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Eu vi as evidências. Vi tudo. Fotos, recibos, mensagens. Não tente negar. Apenas vá embora antes que eu faça algo de que vou me arrepender. Verônica me lançou um último olhar de ódio puro antes de sair correndo, tropeçando nos próprios saltos. O show estava apenas começando. Porque o que ela não sabia é que o compliance não tinha apenas descoberto o caso dela. Tinham descoberto que o contrato fraudulento custou à empresa quase 2 milhões em superfaturamento e que agora, com as evidências em mãos, a empresa não estava apenas considerando ações internas, estava considerando processar tanto Verônica quanto Leonardo por fraude e conflito de interesses. Dr. Roberto se aproximou da minha mesa. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Marina, ele disse, voz cansada. Pode vir comigo, por favor? Entrei na sala dele, preparada para qualquer coisa. Ele sentou, passou as mãos no rosto. Eu te devo um pedido de desculpas. Na verdade, te devo muito mais que isso. Esperei em silêncio. Ele continuou. Eu deixei minha esposa te humilhar, te acusar, te demitir. Tudo porque eu era covarde demais para enxergar a verdade. E você sabia o tempo todo, não sabia? Confirmei com a cabeça. Há quanto tempo? Ele perguntou. Alguns meses, admiti. Mas eu precisava ter certeza antes de falar qualquer coisa. Ele riu amargo. Você era mais leal a mim do que minha própria esposa. Depois ficou sério. O departamento jurídico quer falar com você. Eles precisam do seu depoimento, de todas as evidências que você coletou. E depois, bem, se você quiser, gostaria de te fazer uma proposta. Inclinei a cabeça, curiosa. Sua demissão será anulada. Você pode voltar ao seu cargo de secretária executiva. Ou posso te oferecer algo melhor. Chefe do departamento de compliance. Salário 40% maior. Sala própria. Você mostrou mais dedicação e competência nessa investigação do que pessoas que estudaram anos para isso. Fiquei em silêncio, processando. Era tudo que eu poderia querer. Justiça, reconhecimento, promoção. Mas algo dentro de mim hesitou. Posso pensar sobre isso? Pedi. Ele assentiu. Claro, mas Marina, obrigado. Por tudo. Saí daquela sala com sentimentos mistos. Havia satisfação, sim. Mas também havia algo mais complexo. Eu tinha vencido. Mas a que custo? E o que eu realmente queria agora? Nos dias seguintes, o escritório virou um circo. A notícia do escândalo vazou. Não por mim, mas pelo próprio compliance que precisou reportar à diretoria. Verônica foi afastada de qualquer acesso aos recursos da empresa. Leonardo Carvalho foi processado, tanto pela empresa quanto pelo próprio Dr. Roberto. O casamento deles estava oficialmente acabado, com pedido de divórcio protocolado e Verônica tendo que devolver grande parte dos bens adquiridos com dinheiro da empresa. E eu recebi propostas de 3 empresas concorrentes que ficaram sabendo da história e queriam alguém com minha perspicácia e lealdade. Mas foi uma proposta diferente que realmente me fez pensar. Uma grande corporação estava abrindo um departamento dedicado a prevenir fraudes internas, e eles me queriam como diretora. Salário 3 vezes maior que o atual. Autonomia completa. Equipe própria. Era a oportunidade da minha vida. Mas antes de tomar qualquer decisão, precisei de um fechamento. Numa tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Verônica. Sua voz estava quebrada, humilde, algo que nunca pensei ouvir. Marina, podemos conversar? Aceitei encontrá-la num café neutro, longe da empresa. Quando a vi, mal reconheci. Sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, roupas simples. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Eu queria te pedir desculpas, ela começou. Sem rodeios. Eu fui horrível com você. Te acusei de coisas terríveis. Te humilhei. Te fiz perder seu emprego. E tudo porque eu estava projetando minha própria culpa em você.
Ela começou a chorar. Eu sabia que estava errada. Sabia que estava traindo o Roberto, mas ao invés de admitir, decidi que você era a vilã. Era mais fácil te culpar do que encarar meus próprios erros. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Eu perdi tudo. Meu casamento, minha reputação, meu estilo de vida. E você está indo para cima, como deveria, porque você merece. Ela me olhou nos olhos. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse que eu reconheço o quanto fui cruel. Respirei fundo. Parte de mim queria ser dura, dizer tudo que eu segurei durante meses, mas outra parte, a parte que tinha vencido, sentia apenas pena. Verônica, comecei, você quase destruiu minha carreira, minha reputação, minha saúde mental. Não vou dizer que te perdoo, porque ainda estou processando tudo, mas te desejo que você encontre ajuda, que se torne uma pessoa melhor e que aprenda que insegurança e maldade nunca são a resposta. Levantei para sair, mas antes, virei. E da próxima vez que você sentir ciúmes de alguém, talvez olhe para dentro de si mesma primeiro, porque o problema nunca fui eu, sempre foi você. Saí daquele café sentindo um peso sair dos meus ombros. O capítulo Verônica estava fechado. Agora era hora de decidir meu futuro. E pela primeira vez em meses, eu tinha controle total sobre ele. A reunião com o advogado aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Eu estava na sala de conferências da Andrade em Associados, cercada por 3 advogados corporativos e o diretor de compliance, Dr. Roberto, também estava lá, sentado à cabeceira da mesa, com uma expressão que mesclava arrependimento e determinação. O advogado principal, Dr. Augusto, um homem de 50 e poucos anos com óculos de armação grossa, abriu uma pasta e começou. Senhora Marina, antes de mais nada, agradecemos sua cooperação neste caso. As evidências que você forneceu foram cruciais para montarmos um processo sólido contra a Sinone Teora Verônica Andrade e o Sr. Leonardo Carvalho. Ele deslizou alguns documentos pela mesa até mim. O que temos aqui configura múltiplos crimes: apropriação indébita, uso de recursos corporativos para benefício pessoal, conflito de interesses em licitação e fraude contratual. A empresa já sofreu prejuízo comprovado de 2,3 milhões de wires apenas no contrato superfaturado com a empresa do Sr. Carvalho, sem contar os danos reputacionais. Meu estômago apertou. Eu sabia que era grave, mas ouvir os números tornava tudo mais real. Doutor, Roberto interveio. Verônica usou minha confiança e acesso para beneficiar o amante. Por quanto tempo, Marina? Desde quando você suspeitava? Respirei fundo. Comecei a notar padrões há cerca de 4 meses. Os gastos excessivos, as visitas regulares às quintas-feiras, o comportamento errático, mas levei 2 meses coletando evidências sólidas antes de tomar qualquer ação. Dr. Augusto se inclinou para a frente. E você fez isso por iniciativa própria? Sem orientação legal? Confirmei. Por quê? Ele perguntou. Olhei diretamente para Dr. Roberto, porque eu estava sendo humilhada e acusada de algo que não fiz, e eu sabia que minha palavra sozinha nunca seria suficiente contra a dela. Precisava de provas irrefutáveis. O diretor de compliance, Fernando, um homem mais jovem que parecia impressionado, comentou: você montou um caso que promotores levariam meses para construir. Tem talento para isso. Não era hora de aceitar elogios. Tinha perguntas mais importantes. O que acontece agora? Questionei. Dr. Augusto explicou. A empresa está movendo ação civil contra ambos por danos materiais. Também reportamos o caso ao Ministério Público para investigação criminal. O Sr. Carvalho já foi afastado da empresa dele pelos sócios, que estão tentando acordo para evitar serem arrastados junto. E quanto à Sra. Verônica, ele olhou para Dr. Roberto, que fez sinal para continuar. Ela perdeu direito a 80% dos bens no divórcio, devido à comprovação de adultério e fraude. O que sobrar será penhorado para cobrir as dívidas que ela contraiu. Senti uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação porque justiça estava sendo feita. Tristeza porque uma pessoa tinha destruído a própria vida por insegurança e ganância. E quanto a mim? Perguntei. Dr. Roberto finalmente falou com firmeza. Sua demissão foi anulada retroativamente. Você receberá todos os salários do período, com acréscimo de 30% como compensação por danos morais. E, se aceitar, gostaria de te promover a diretora de compliance e integridade corporativa, com salário inicial de 35 mil, ares mais benefícios. Você teria total autonomia para estruturar o departamento como achar melhor. Era mais do que eu poderia ter imaginado semanas atrás, quando estava sendo humilhada nos corredores. Mas antes de responder, perguntei:
Por que agora? Por que você não me defendeu quando ela me atacava? Por que deixou chegar a esse ponto? A sala ficou em silêncio. Dr. Roberto retirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Porque eu fui um covarde, Marina. Achei que se apenas contemporizasse, se mantivesse a paz superficial, tudo se resolveria. Escolhi a ilusão de um casamento estável sobre a justiça para com uma funcionária leal. E essa foi a maior falha da minha vida profissional e pessoal. Ele continuou. Verônica me manipulou por anos, usou minha culpa por trabalhar demais, minha negligência com o casamento, para criar uma narrativa onde ela era a vítima e eu era o vilão insensível. E quando ela te acusou, foi mais fácil acreditar nela, porque aceitar a verdade significaria admitir que meu casamento era uma fraude, que eu tinha sido enganado no meu próprio nariz. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Você não merecia nada do que sofreu. E se aceitar voltar, prometo que isso nunca mais acontecerá. Não apenas com você, mas com qualquer funcionário desta empresa. Peguei os documentos, folheei as páginas. Contrato de trabalho novo, com cláusulas que me protegiam de interferências externas, garantias de autonomia. Até uma cláusula que permitia reportar diretamente ao conselho caso houvesse pressões inadequadas. Era mais do que justo. Era empoderador. Vou precisar de alguns dias para decidir, disse. Recebi outras propostas e preciso avaliar todas as opções. Dr. Roberto assentiu. Entendo perfeitamente. Tome o tempo que precisar. Nos dias seguintes, a história começou a vazar para fora da empresa. Não pelos canais oficiais, mas pelos sussurros inevitáveis. Funcionários contavam para amigos, que contavam para conhecidos. Logo, o caso da secretária que derrubou a esposa do chefe virou assunto em grupos de WhatsApp corporativos de toda a cidade. Recebi mensagens de ex-colegas, de profissionais que nunca tinha visto, algumas me parabenizando, outras me pedindo conselhos, outras compartilhando histórias similares de assédio moral por cônjuges inseguros. Uma mensagem em particular me marcou. Era de Camila. Mari, você não imagina quantas mulheres estão se sentindo inspiradas pela sua história. Tem uma colega aqui que estava passando por algo parecido e teve coragem de se manifestar ao RH depois de ver o que aconteceu com você. Você mudou a cultura desta empresa. Aquilo me fez pensar. Não era apenas sobre mim. Era sobre todas as vezes que alguém aceita calado uma injustiça por medo, por insegurança, por achar que não tem poder suficiente para mudar as coisas. Decidi investigar mais a fundo o que tinha acontecido com Verônica e Leonardo. Através de contatos, descobri que Leonardo tinha sido não apenas afastado da empresa, mas divorciado pela esposa, que soube do caso através do processo. Ela o deixou sem nada, levando os filhos e entrando com pedido de pensão máxima. Ele estava morando num apartamento pequeno, tentando reconstruir a carreira, mas com a reputação destruída. Ninguém queria contratar um profissional envolvido em escândalo de fraude corporativa. Quanto a Verônica, a situação era ainda mais dramática. Ela teve que se mudar para um apartamento modesto no subúrbio, vendeu todas as bolsas de grife para pagar advogados e estava fazendo terapia intensiva, segundo me contaram. O divórcio foi finalizado rapidamente, com ela assinando tudo o que Dr. Roberto pediu em troca de evitar processo criminal. Ainda assim, o Ministério Público seguia investigando e havia possibilidade real de ela responder por fraude. A reviravolta mais surpreendente veio de onde eu menos esperava. Numa tarde, recebi uma ligação de uma revista de negócios, querendo fazer uma matéria sobre compliance interno e a importância da vigilância corporativa. Eles queriam minha história, obviamente omitindo detalhes que pudessem identificar as pessoas envolvidas. Consultei os advogados da empresa e eles aprovaram, desde que eu assinasse termos de confidencialidade sobre nomes e detalhes específicos. A matéria saiu 3 semanas depois, com o título A Profissional que Salvou Milhões, como atenção a detalhes evitou fraude corporativa. Não usaram meu nome real, me chamaram apenas de Maria S., mas a história estava lá. A humilhação, a investigação silenciosa, a exposição, a justiça. A repercussão foi imediata. Recebi convites para palestras em universidades, propostas de 3 headhunters diferentes e até uma editora interessada em transformar minha história em livro. Mas o momento mais satisfatório veio num encontro inesperado. Eu estava num café, revisando propostas de emprego, quando vi Verônica entrar. Ela estava diferente, mais magra, cabelo simples, roupas baratas. Me viu e congelou. Por um segundo pensei que ela fugiria, mas ela se aproximou, hesitante. Oi, Marina, disse, voz baixa. Oi, Verônica.
respondi, neutra. Ela pediu para sentar e permiti. Ficamos em silêncio por um momento antes dela falar. Eu vi a matéria na revista. Reconheci a história. Não respondi, apenas esperei. Ela continuou. Você deve estar se sentindo vingada. Balancei a cabeça. Não é sobre vingança, Verônica. Nunca foi. Era sobre justiça, sobre ser reconhecida pelo meu trabalho, sobre não deixar que alguém destruísse minha carreira baseado em mentiras. Ela assentiu, lágrimas escorrendo. Eu destruí tudo. Meu casamento, meu amante também se afastou quando viu o tamanho do problema, minha reputação. E tudo porque eu não conseguia lidar com minhas próprias inseguranças. Olhei para ela e vi não mais a mulher poderosa e cruel que me aterrorizava, mas alguém profundamente quebrado. O que você vai fazer agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Ela enxugou as lágrimas. Estou fazendo terapia, procurando emprego. Nada glamouroso, claro. Ninguém quer contratar alguém com meu histórico. Tentando reconstruir alguma dignidade. Ela me olhou nos olhos. Você tinha todo o direito de me destruir completamente, mas li na matéria que você pediu ao Roberto para não me processar criminalmente. Por quê? Respirei fundo. Porque eu não queria ser como você, Verônica. Eu queria justiça, não destruição. Você já perdeu tudo o que importava para você. Adicionar prisão seria apenas crueldade desnecessária. Ela soluçou. Eu não mereço sua misericórdia. Levantei para sair, mas antes disse, talvez não, mas eu mereço paz. E te odiar eternamente não me traria isso. Espero que você aprenda com tudo isso e se torne uma pessoa melhor. Saí daquele café sentindo um capítulo finalmente, verdadeiramente, encerrado. 3 meses depois daquele dia no café, minha vida tinha mudado completamente. Depois de avaliar todas as propostas, tomei uma decisão que surpreendeu muitos. Aceitei a posição de diretora de compliance na Andrade em Associados. Não foi a decisão mais lucrativa. Outras empresas ofereciam salários maiores, mas foi a decisão mais significativa. Porque ficar e reconstruir aquele ambiente de trabalho, transformá-lo num lugar onde ninguém mais seria humilhado ou invisibilizado, significava algo maior que dinheiro. Significava mudança real. Meu primeiro dia como diretora foi simbólico. Cheguei ao escritório às 8 da manhã. Não mais como secretária executiva, mas como parte da alta gestão. Minha nova sala ficava no 7º andar, com vista para a cidade, mesa de vidro, estante de livros sobre compliance e ética corporativa. Na porta, uma placa dourada. Marina Santos, diretora de compliance e integridade corporativa. Quando vi aquilo, precisei de um momento para processar. 6 meses atrás, estava sendo humilhada publicamente, acusada de coisas que nunca fiz, demitida injustamente. E agora estava ali, no topo, pronta para garantir que ninguém mais passasse pelo que passei. Minha primeira iniciativa foi criar um protocolo rigoroso contra assédio moral. Não apenas de superiores, mas de qualquer pessoa com poder ou influência sobre funcionários, incluindo cônjuges e familiares de executivos. Implementei um canal de denúncias anônimas, auditorias regulares em contratos e gastos e treinamentos obrigatórios sobre ética corporativa para todos os níveis, do estagiário ao CEO. Dr. Roberto me deu carta branca e eu usei cada grama de autoridade que tinha. A transformação foi visível. Funcionários que antes andavam com medo começaram a se sentir protegidos. 2 denúncias de assédio foram feitas no primeiro mês, situações que vinham acontecendo há anos, mas que ninguém tinha coragem de reportar. Investiguei pessoalmente cada uma, demiti os responsáveis e deixei claro que não haveria tolerância. A cultura estava mudando e eu estava liderando essa mudança. Lucas ficou impressionado com minha transformação. Numa noite, enquanto jantávamos em casa, ele comentou: "Você parece mais confiante, mais poderosa." Sorri. Eu aprendi que ter razão não basta. Você precisa ter coragem para lutar pela razão. E eu finalmente tenho. Ele segurou minha mão. Estou orgulhoso de você, do que você se tornou. Não que não fosse incrível antes, mas agora você brilha diferente. Beijei sua mão. Obrigada por ficar do meu lado quando eu só tinha humilhação e raiva. Você me lembrou que eu era mais forte que pensava. Quanto a Dr. Roberto, nossa relação se transformou. Não éramos mais chefe e secretária, mas colegas de gestão. Ele me consultava sobre decisões importantes, pedia minha opinião em reuniões estratégicas, me tratava com o respeito que eu sempre mereci. Um dia, durante uma reunião do conselho, ele fez questão de destacar publicamente:
A reestruturação do nosso departamento de compliance, liderada pela diretora Marina, já economizou à empresa mais de 5 milhões em potenciais fraudes identificadas e prevenidas. Ela não apenas descobriu problemas do passado, mas está garantindo que não tenhamos problemas no futuro. O reconhecimento público foi gratificante, mas o que realmente me tocou foram os agradecimentos privados. Funcionários que paravam na minha sala para contar como se sentiam mais seguros. A estagiária que denunciou o assédio de um gerente e viu ação real ser tomada. O analista que reportou irregularidades em um contrato e foi protegido, não punido. Cada história me lembrava porque tinha valido a pena ficar, porque tinha valido a pena lutar. Mas nem tudo era trabalho. Também usei minha nova posição e salário para investir em mim mesma. Matriculei-me num MBA em governança corporativa, comecei a fazer terapia para processar todo o trauma que vivi e até tirei férias de verdade pela primeira vez em 5 anos. Lucas e eu fomos para Fernando de Noronha, onde desconectei completamente e apenas curti estar viva, livre, feliz. Quanto a Verônica, soube por terceiros que ela tinha conseguido um emprego como recepcionista numa clínica de estética. Salário mínimo, longe do luxo que estava acostumada, mas era um recomeço. Também soube que ela estava mantendo a terapia e tinha até começado a frequentar um grupo de apoio para pessoas lidando com consequências de traição e fraude. Parte de mim sentia pena. Outra parte achava que era exatamente o que ela precisava, uma dose de humildade e realidade. Leonardo, por outro lado, não teve tanta sorte. Perdeu tudo: empresa, família, reputação. O último que soube, estava trabalhando como autônomo, pegando pequenos projetos de design que mal pagavam as contas. A esposa dele não só o largou, mas o processou por ocultação de patrimônio e ganhou. Ele estava completamente quebrado, financeira e emocionalmente. Não senti pena dele. Diferente de Verônica, que agia por insegurança e ciúme, Leonardo agiu por ganância pura. Ele sabia que estava roubando, que estava usando informações privilegiadas. Merecia cada consequência. 6 meses depois da minha promoção, recebi um convite inesperado. Uma grande empresa de consultoria estava promovendo um congresso sobre ética corporativa e queria que eu fosse palestrante. O tema: de vítima a protagonista. Como transformar injustiça em mudança. Aceitei nervosamente. Nunca tinha falado em público para mais de 20 pessoas, e agora seria para uma plateia de 300 profissionais. O dia da palestra chegou. Subi no palco tremendo, mas quando comecei a falar, algo mudou. Contei minha história, obviamente omitindo nomes e detalhes identificáveis, mas mantendo a essência. A humilhação, a investigação silenciosa, a calma estratégica, a reviravolta, a justiça. Falei sobre a importância de não aceitar passivamente o que é errado, mas também sobre fazer as coisas do jeito certo, com evidências, com planejamento, com inteligência. Quando terminei, a plateia se levantou em aplausos. Várias pessoas vieram depois conversar, compartilhar histórias similares, pedir conselhos. Uma mulher em particular me marcou. Ela tinha lágrimas nos olhos quando se aproximou. Obrigada. Obrigada por contar sua história. Estou passando por algo parecido no meu trabalho. Achava que era fraca por não reagir imediatamente, por ficar calada, por planejar. Mas você me mostrou que paciência estratégica não é fraqueza, é força. Abracei aquela estranha e disse: você é mais forte do que pensa. E quando chegar sua hora, vai saber exatamente o que fazer. Aquela palestra abriu portas. Recebi convites para falar em universidades, em eventos corporativos, até em programas de TV sobre empoderamento profissional. Minha história, nossa história, estava inspirando pessoas, e isso era mais valioso que qualquer promoção ou aumento de salário. 1 ano depois de tudo começar, numa tarde de sexta-feira, estava organizando papéis na minha sala quando o Dr. Roberto bateu na porta. Posso entrar? Perguntou. Claro, respondi. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa, uma inversão interessante dos nossos papéis antigos. Vim te dar uma notícia, ele começou, sorrindo. O conselho aprovou por unanimidade. Você vai receber o prêmio de profissional do ano da empresa. Vai ser numa cerimônia, com jantar, todos os executivos e sócios presentes vão destacar sua contribuição na reestruturação do compliance e na economia de milhões para a empresa. Fiquei sem palavras. Eu não sei o que dizer, consegui articular. Ele riu. Diga que aceita. E também quero te contar outra coisa. Decidi criar uma bolsa de estudos em seu nome.
vai financiar funcionários que queiram fazer cursos de compliance, ética, governança, especialmente mulheres em posições administrativas que queiram crescer. Vai se chamar Bolsa Marina Santos. O que acha? Lágrimas encheram meus olhos. Seria uma honra. Ele levantou para sair, mas virou na porta. Marina, você sabe que eu nunca vou conseguir me desculpar o suficiente pelo que deixei acontecer com você, né? Balancei a cabeça. Você não precisa se desculpar mais, Dr. Roberto. Você já fez mais do que suficiente. E além disso, se nada daquilo tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Não seria essa profissional, essa pessoa. Então, de uma forma estranha, sou quase grata pela aprovação. Ele sorriu tristemente. Você é extraordinária. Nunca esqueça disso. Naquela noite contei tudo para Lucas. Ele me abraçou forte. Você merece tudo isso e muito mais. Lembra quando eu te disse para ficar esperta e esperar o momento certo? Você fez isso e muito além. Não só se vingou, transformou a empresa inteira. Corrigi gentilmente. Não foi vingança, amor. Foi justiça. Vingança seria destruir por destruir. Justiça é corrigir o que está errado e construir algo melhor no lugar. Nos meses seguintes, implementei ainda mais mudanças. Criei um programa de mentoria onde executivas seniores orientavam mulheres em início de carreira. Estabeleci parceria com universidades para estágios pagos, focados em ética corporativa. Publiquei artigos em revistas especializadas sobre prevenção de fraudes. Minha carreira decolou de formas que nunca imaginei. E Verônica? Encontrei com ela mais uma vez, quase 2 anos depois de tudo. Foi num evento beneficente. Ironicamente, um dos mesmos que ela costumava frequentar nos tempos áureos. Ela estava trabalhando lá, organizando a recepção. Quando me viu, ficou paralisada. Aproximei-me naturalmente. Oi, Verônica, como você está? Ela parecia constrangida. Marina, oi, estou sobrevivendo. E você? Claramente está muito bem. Não havia amargura na voz dela, apenas constatação. Estou, confirmei. E você, realmente como está? Ela suspirou, fazendo terapia, trabalhando muito, tentando reconstruir. Não é a vida que eu tinha, mas é uma vida honesta. E isso conta para alguma coisa. Sorri genuinamente. Conta muito. Estou feliz que você esteja buscando crescimento real. Ela hesitou, então perguntou. Você me perdoou? Pensei por um momento. Estou no processo. Perdão não é algo que acontece de uma hora para outra, mas não te guardo rancor e torço para que você continue melhorando. Ela assentiu emocionada. Obrigada. E desculpa por tudo. Pela primeira vez, acreditei nela. Sei que é, respondi. Cuide-se, Verônica. Saí daquela conversa sentindo um peso final sair dos meus ombros. Aquele capítulo estava verdadeiramente encerrado. Não com ódio, não com amargura, mas com a paz que vem de saber que justiça foi feita e que ambas seguimos caminhos diferentes. Ela para a reconstrução, eu para a construção. Hoje, 3 anos depois de tudo começar, acordo todos os dias grata. Grata pela humilhação que me ensinou força. Grata pela injustiça que me ensinou a lutar. Grata pela dor que me ensinou empatia. Continuo na Andrade em Associados, agora como vice-presidente de integridade corporativa. Mais uma promoção. Mais uma vitória. Casei-me com Lucas num casamento pequeno e lindo, cercada de pessoas que me apoiaram nos momentos mais difíceis. E lancei um livro, Calma Estratégica, Como Transformar Humilhação em Empoderamento, que se tornou best-seller em literatura de negócio. Mas a maior conquista não são os títulos, o salário ou o reconhecimento. É acordar todos os dias sabendo que sou respeitada pelo que faço, não diminuída. É entrar no escritório e ver um ambiente que ajudei a transformar, onde pessoas se sentem seguras para serem profissionais sem medo. É receber mensagens de mulheres que leram minha história e tiveram coragem de denunciar situações injustas em seus próprios trabalhos. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar toda aquela humilhação, toda aquela dor, honestamente, não sei se faria. Porque aquela Marina, a secretária insegura que aceitava calada, não existe mais. No lugar dela está uma mulher que sabe seu valor, que luta com inteligência, que transforma obstáculos em degraus. E essa mulher valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida. Para você que chegou até aqui, que ouviu minha história completa, deixo um recado. Não importa quão poderosa pareça a pessoa te humilhando, quão impossível pareça a situação,
quão sozinho você se sinta. Você tem mais força do que imagina, mais inteligência do que acredita, mais valor do que te fazem pensar. E quando a tempestade passar, porque sempre passa, você descobrirá que era capaz de muito mais do que sonhava. Verônica disse que eu sabia o que uma secretária faz para subir. Ela estava certa, eu sabia. Uma secretária sobe com competência, dedicação, inteligência e dignidade, sem atalhos, sem favores, sem se rebaixar. E quando alguém tenta te diminuir, você não precisa gritar. Não precisa chorar na frente deles. Você chora sozinha no banheiro, limpa as lágrimas e aí volta mais forte, mais esperta, mais determinada. Porque a melhor vingança não é destruir quem te feriu, é se tornar tão incrível que sua própria existência seja a prova de que eles estavam errados sobre você. E no final, quando o advogado chamar a reunião e a verdade vier à tona, eles vão entender tarde demais quem realmente estava em perigo. Não era você. Nunca foi você. Sempre foram eles. Alex, se essa história te tocou, se você passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixa um like para mostrar que estamos juntos. Se inscreve no canal para mais histórias reais de superação e empoderamento. E conta nos comentários qual foi o momento da sua vida que te transformou de vítima em protagonista. Quero ler cada história, porque a gente não está sozinho. Nunca esteve. Obrigada por acompanhar essa jornada comigo. Do fundo do banheiro onde chorei escondida até o palco, onde hoje conto minha história, foram inúmeros passos, mas cada um valeu a pena. E o seu também vai valer. Até a próxima história.